Muito bem, né? Vamos resolver mais uma lista de exercícios, tá certo? Muito bem, nessa lista a gente vai trabalhar produtos notáveis. Bom, questão 1. Ao desenvolver o quadrado da diferença de dois termos, que expressão obtemos? Tudo bem. Olha só, ele quer saber o que a gente obtém ao desenvolver a menos b ao quadrado. Então, muito bem, ó. Isso aqui é a mesma coisa de a menos b que multiplica a menos b, certo? Bom, vamos fazer a distributiva. A vezes a elevado ao quadrado. Mais com menos, menos a vezes b, 1ab, certo? Depois, vou começar a segunda parte da distributiva. Menos com mais, menos b vezes a é igual a 1ba. Bom, mas como a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, multiplicar b vezes a é a mesma coisa de multiplicar a vezes b. Então, eu vou ficar com 1ab, certo? Menos ab. E, por fim, o último termo, menos com menos, mais b vezes b, b elevado ao quadrado, certo? Bom, agrupando os termos semelhantes, eu tenho a ao quadrado menos ab, menos ab. Então, fico com menos 2ab, certo? E, por último, sobrou b ao quadrado. Então, mais b ao quadrado. Então, olha só, ao desenvolver o quadrado da diferença dos termos, eu encontro o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Alternativa C. Próxima questão. Bom, na próxima questão ele diz o seguinte: vimos que uma das diversas aplicações dos produtos notáveis em cálculo está relacionada à ideia de cálculo mental. Pensando nisso, é possível resolver cálculos aparentemente trabalhosos de maneira rápida e eficiente. Aí ele prossegue. A forma de resolver é você que escolhe. Assim, resolva a expressão abaixo. Bom, então ele quer que eu resolva quanto é 4.330 ao quadrado menos 4.329 ao quadrado. Bom, nota o seguinte, vamos pensar nos produtos notáveis. Olha só. A gente sabe o seguinte, que o produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, x mais y vezes x menos y, quando eu aplico a distributiva, veja só, x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos x vezes y, x, y, mais com mais, mais y vezes x é a mesma coisa de x vezes y, então eu fico com 1xy, mais com menos, menos y vezes y ao quadrado. Agora note que, ó, esse termo vai ser cancelado com esse termo, porque eu tenho
xy menos xy. Então, eu fico só com x ao quadrado menos y ao quadrado. Note que é justamente a expressão que eu tenho aqui, veja. Um número ao quadrado menos outro número que está elevado ao quadrado. Então, eu posso fazer o caminho inverso disso. Eu posso dizer que 4.330 ao quadrado menos 4.329 ao quadrado pode ser escrito como 4.330 mais 4.329 que multiplica 4.330 menos 4.329. Certo? Bom, então vamos fazer essa continha aqui, ó. Armar a continha aqui bem rapidinho. 4.330, 4.329. Vou somar esses dois caras, tá certo? Fico com 8.659 vezes 4.330 menos 4.329, 1. E 1 vezes 8.659 é o próprio 8.659. Ok? Tudo bem? Então, próxima questão. Olha só. Nessa próxima questão, ele quer que a gente desenvolva, certo? Os quadrados até a forma irredutível. Então, eu vou desenvolver o quadrado da diferença de dois termos. Ó, fico com a menos 7 que multiplica a menos 7. Aplicando a distributiva, ó, a vezes a ao quadrado, mais com menos, menos a vezes 7, 7a. Continuando, menos com mais, menos 7 vezes a, 7a, menos com menos, mais 7 vezes 7, 49. Bom, juntando os termos semelhantes, eu tenho aqui, ó, a ao quadrado, menos 7a, menos 7a. Então, menos 14a mais 49. Certo? Não consigo reduzir mais que isso. Tudo bem? Então, item B. Eu vou multiplicar 2x mais 1 por 2x mais 1. Certo? Vou aplicar a distributiva, olha só. 2x vezes 2x, 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Então, fico com 4x ao quadrado mais com mais, ainda é mais, 2x vezes 1, 2x. Vezes 2x, 2x, mais com mais, ainda é mais. Então, mais 2x, mais com mais é mais, 1 vezes 1, ainda é 1. Beleza? Então, vamos juntar os termos semelhantes. Ó. Tenho esses dois caras que são semelhantes. Então, repito, 4x ao quadrado, 2x mais 2x, 4x mais 1. Certo? Então, com isso, a gente desenvolveu e deixou escrito na forma irredutível. Tudo bem? Ok. Vamos lá.
Próxima questão. Ao comentar sobre o Teorema de Pitágoras com seu amigo, Juvenal cometeu um erro. Ele disse que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Se chamarmos a hipotenusa de A e os catetos de B e C, a frase dita por Juvenal equivale à igualdade. Então, veja só. A hipotenusa A elevada ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, ou seja, é o quadrado de B mais C. Ok? Bom, então vamos lá, né? Eu tenho que desenvolver esse parênteses que está escrito à direita. Então eu fico com A ao quadrado sendo igual a B mais C, que multiplica B mais C. Tudo bem? Isso aqui sendo igual a... Vamos aplicar a distributiva. B vezes B, B ao quadrado. Mais com mais é mais. B vezes C, eu tenho 1BC. Tudo bem? Continuando. Mais com mais é mais. C vezes B é a mesma coisa de B vezes C. Então, eu fico com 1BC, certo? Por fim, mais com mais ainda é mais. C vezes C, C ao quadrado, certo? Então, vamos juntar os termos semelhantes. Eu tenho que A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado, BC mais BC. Então, 2BC mais C ao quadrado. Okay? A forma que ele enunciou, tá? O Teorema de Pitágoras, ele enunciou de forma errônea, tá certo? Mas desenvolvendo o que ele enunciou, eu encontro a alternativa C. Certo? Bom, próximo item. Item 5. Ele diz: a diferença entre os quadrados de dois termos x e y pode ser representada pela expressão. Olha só. Bom, ele quer que eu escreva como eu posso representar a diferença dos quadrados. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, e a gente viu que isso aqui é dado pelo produto da soma pela diferença. Então, eu posso representar isso como sendo x mais y, que multiplica x menos y. Ou seja, alternativa C. Ok? Próximo item. Bom, no próximo item, ele quer que a gente aplique o raciocínio usado no item anterior para resolver essas operações, tá? Usando a ideia de produto notável. Beleza? Então, vamos lá. A relação mostrada no exercício anterior é muito utilizada em cálculos aritméticos, como forma de simplificar a conta de tal forma que possamos resolvê-la até mentalmente. Fazendo uso dessa relação de produto notável, resolva cada uma das expressões abaixo. Então, é 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Tá. Vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa de 5 mais 4 vezes 5 menos 4. Olha só. 5 mais 4, 9. 5 menos 4, 1. 9 vezes 1,
9. Ok? Item B. Quanto é, tá? 9 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ó. Então, isso é a mesma coisa de 9 mais 1 vezes 9 menos 1. Já é? 9 mais 1, 10, que multiplica 9 menos 1, 8. 10 vezes 8, 80. Por fim, ó, item C. Eu quero calcular quanto vale 33 ao quadrado menos 32 ao quadrado. Então, eu tenho que isso vai ser 33 mais 32, que multiplica 33 menos 32. Bom, 33 mais 32, 65. Vezes 33 menos 32, 1. 1 vezes 65 é o próprio 65. Ok? Tudo bem? Então, próximo item. Bom, próximo item, ele quer que a gente calcule, tá? O seguinte, ó. Desenvolva cada produto de polinômios abaixo até a forma mais simples. Então, eu devo calcular, item A, x mais 9 ao quadrado. Bom, isso é o produto notável, né? O quadrado da soma. Então, eu vou ter que... Isso é a mesma coisa de x mais 9, que multiplica x mais 9. Então, a gente sabe que isso é o quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, mais 2 vezes x vezes 9, mais o quadrado do segundo. Então, mais 9 ao quadrado. Ok? Estou usando a relação do produto notável dessa vez. Tudo bem? Bom, x ao quadrado é ele próprio. Então, vou repetir. Mais, olha só, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 9, 18x. Mais, certo? 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, 9 vezes 9. E isso dá 81. Tudo bem? Próximo item. Eu devo calcular o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu tenho que calcular quanto vale 8 menos a, que multiplica 8 menos a. Certo? Eu vou usar o produto notável novamente. Ó. Quadrado da diferença é dado pelo seguinte. Quadrado do primeiro, ou seja, 8 ao quadrado, menos, tá certo? Diferença, sinal de menos. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 8 vezes a. 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é a. Então, fico com a ao quadrado. Reduzindo, olha só. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, certo? Menos 2 vezes 8, 16. 16 vezes a, 16a. Mais a elevado ao quadrado. Ok? Bom, item C. No item C, eu tenho o produto da soma, certo? Pela diferença
Então, eu tenho que multiplicar x mais 9 vezes x menos 9. A gente viu em itens anteriores que isso é igual ao quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Como o segundo termo é 7, então 7 ao quadrado. Bom, x ao quadrado eu vou repetir, menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Questão 8. Na questão 8 ele diz: faça uso dos casos de produtos notáveis e desenvolva cada item abaixo até a forma mais simples. Certo? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Item A, x mais 5 ao quadrado. Então, isso é o quadrado da soma. Eu vou estar multiplicando x mais 5 vezes x mais 5. Isso é igual ao quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro termo é x. Então, x ao quadrado mais, porque é soma, 2 vezes o primeiro termo, ou seja, 2 vezes x, vezes o segundo. O segundo termo é 5. Então, eu fico com 2, que multiplica x, que multiplica 5. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 5. Então, 5 ao quadrado. Certo? X ao quadrado, vou apenas repetir. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x. Então, mais 10x mais 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Ok? Então, a gente desenvolveu, tá? Esse produto notável. Ok? Item B. Bom, agora eu tenho que desenvolver o quadrado da diferença de dois termos. Eu vou desenvolver 3 menos A, que multiplica 3 menos A. Bom, isso é igual a quadrado do primeiro termo, 3. Então, 3 ao quadrado, menos, porque é a diferença, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 3 vezes A, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é A, então A ao quadrado. Certo? Tudo bem? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes A, 6A, mais A ao quadrado. Por fim, no item C, ele quer que você desenvolva o produto da soma pela diferença. E a gente sabe que isso vai ser dado por quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a x ao quadrado menos 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Certo? Então, com isso, resolvemos o item C. Certo? Bom, pessoal, com isso nós chegamos ao fim da resolução de mais uma lista, tá? Espero ter ajudado a vocês a compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.